Dizem que os olhos são o espelho da alma. Eles brilham quando a pessoa está feliz, mas eles também ficam apagados, escuros, duros diante das dificuldades da vida. Me acompanhe nesta jornada no interior do cemitério da Esquina Gaúcha e vamos juntos conhecer um pouco da história dessas pessoas que viveram há muito tempo. A Maria nasceu em 1873 e faleceu em 1946, aos 73 anos. Nesta foto é possível ver o longo cabelo dela. Maria Lourosa. Como terá sido a vida dessa mulher? Essas sepulturas brancas são de um pai na frente e logo atrás está sepultado seu filho. Eles morreram no mesmo ano. O senhor Clotário Lopes de Medeiros nasceu no ano de 1923 e faleceu em dezembro de 1979. O jovem Edson nasceu no ano de 1958. Quando ele tinha 20 anos, em julho de 1979, tirou a sua vida de uma maneira muito triste, através do enforcamento. Quanta dor, quanta angústia estava sentindo. Seu pai faleceu em dezembro do mesmo ano, em sua casa, de forma natural, o que nos leva a acreditar que ele estava doente. Quem sabe esse também foi o motivo da grande tristeza do seu filho Edson. Quem sabe? Esta é a sepultura do Dari. Ele faleceu aos 22 anos de idade. Vejam como é bonita a sua sepultura. Antigamente, as lápides eram feitas de forma manual. São consideradas verdadeiras obras de arte. O Dari nasceu em 1947. Era casado. E em julho de 1970, ele faleceu devido a um ferimento à bala. Fica aqui uma singela homenagem à sua memória. Este é um túmulo que gera muita tristeza em todos nós, eu tenho certeza. É o Daltro Engleitner. Ele nasceu em 1959 e faleceu em 1970, quando tinha apenas 10 anos de idade, em decorrência de um traumatismo craniano. Ele então sofreu um acidente. Às vezes, uma simples ação muda todo o percurso de vida de uma pessoa. Esse menino hoje seria um homem com mais de 65 anos. Aqui estão 3 túmulos da família Guzzi. O primeiro e o mais antigo é da Ellie Guzzi. Ela nasceu em 1932, era filha de Gustavo e de Helena, agricultores, e faleceu no ano de 1950, aos 18 anos. Ela faleceu solteira, em decorrência de uma hepatite. Faleceu 2 dias após o Natal, no dia 27 de dezembro. O Valdemar provavelmente seja primo dela. Ele nasceu em 1940 e faleceu em 1973. Aos 33 anos. Ele também era solteiro. Seus pais se chamavam Reinaldo e Joana. Ele faleceu em decorrência de problemas em seus rins. E esta senhora, a Guilhermine Guzzi, nasceu em 1900 e faleceu em 1971. Provavelmente ela seja tia da Ellie e do Valdemar. O Altair Franco nasceu em 1966 e em março de 1991 ele faleceu em decorrência de uma hemorragia em seu tórax. O fato aconteceu em via pública no interior da cidade de Juí. É bem provável que ele tenha sido agredido e sofrido essa lesão. Ele deixou 2 filhos de 5 e 1 ano. O seu pai, o Darwin, também está aqui, que nasceu em 1941,
Faleceu em 2014, aos 73 anos. Essa jovem mãe, Ernilda Blondina Dirk, nascida da família Krebs, faleceu quando tinha 32 anos, em decorrência de um tumor cerebral. Ela era casada e deixou 2 filhos, um menino de 8 e outro de 4 anos. A data de nascimento está de um lado e de falecimento de outro. Aqui nós conseguimos ver uma sigla em alemão de nascimento, Geburt, 1931, e Gestorben, que é falecimento, em 1963. Este jovem, o Laudemir Yapi, nasceu em 1967 e faleceu em janeiro de 87, aos 19 anos, em decorrência de um AVC. Era filho de agricultores no interior aqui da esquina gaúcha. Esta lápide está bem ilegível. Parece que o sobrenome dele é Amaral e nasceu em 1949 e faleceu em 1970, aos 20 anos. Essa pedra acabou se corroendo. Esse tipo de lápide antiga, nós devemos ter muito cuidado quando a lavamos. Não pode ser usado qualquer produto para tirar o limo, enfim, limpar esse tipo de lápide. Veja que bonita essas 2 sepulturas, é de um casal. Jacob Zweigler, 1888, e faleceu em 1968, com 86 anos. E bem do ladinho, a sua esposa, a Johanna Zweigler. Ela nasceu da família Fleig no ano de 1889. Faleceu em 1958. O casal teve pelo menos uma filha chamada Berta. E este senhor, com seus grandes bigodes, o Guilherme Wegener, 1887. Faleceu em 1974, aos 86 anos. Realmente uma figura bem marcante. O Rudolf Rode nasceu em 1912 e faleceu em 1967, com 55 anos. Aqui é um casal e o seu filho, o Elemar Steinhaus, que nasceu em 1909 e faleceu com 53 anos. A dona Blondina, que nasceu em 1912 e faleceu em 1984, aos 72 anos, em decorrência de um infarto. E este é o filho do casal, o Oldemar Steinhaus. Ele nasceu em 1950, faleceu em 2008, aos 58 anos. Na cidade de Santo Ângelo tem uma rua com o nome dele. Aqui estão sepultados 2 irmãos. O Virgílio Soares Prestes nasceu em 1884. Faleceu no ano de 1962, aos 78 anos de idade. Junto está sua esposa Maria e bem pertinho daqui seu irmão, o Pedro, e a sua esposa, a Francisca. A sepultura do Pedro e da Francisca já está quase soterrada. A chuva vem trazendo a terra e ela vai cobrindo a sepultura. Ela é bem antiga, o Pedro faleceu em 1945, então vocês imaginam. Então agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.